econômicas, ele entende tudo e um pouco mais, por isso a gente sempre chama a vinheta para falar sobre economia. Pode chamar a vinheta? Claro. Então, vinheta. Taca a vinheta agora. Foca na economia. Samson. Vamos lá. Samson Samidana. Tem duas coisas para destaque economia. Sabe que fica mais difícil, porque eu fico sem o computador e tem muitos dados econômicos que a gente Mas você não pode consegue. dar a temática. Isso, eu vou dar a Que eu temática. destrincho, vem E a comigo. gente destrincha. A primeira temática é o índice dos aluguéis. O que aconteceu? Olha. Antigamente, os contratos de aluguéis eram pautados pelo IGPM. De onde Certo. vem isso? As pessoas não confiavam na inflação oficial, que é o IPCA, e por isso se ancoravam no IGPM. Porém, o IGPM ele tem um peso muito alto de agregado, que é o IPA. A composição do IGPM é a seguinte: 60% é o índice de preços no atacado, Tá. Tô anotando. que depende muito do dólar e disso. 30% depende do índice de preço ao consumidor, que é parecido com o IPCA, só que o IGPM e esses componentes são estimados pela FGV, e 10% é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Só que o que aconteceu durante muito tempo? O IGPM, a inflação era positiva, mas porque o dólar caía, o IGPM ficava negativo. Ou Certo. também o contrário. A inflação era 0,5%, mas o IGPM dava uma porrada. Então ele passou a não condizer muito com os aluguéis. Certo. A FGV, que é a própria instituição que calcula o IGPM, falou assim, ó, tá errado e não faz muito sentido ancorar aluguéis nisso. Então, tem dois caminhos no mercado. Porque quando você precisa negociar, né? O proprietário. Geralmente, você tem a lei da procura e da oferta, que vale mais do que qualquer coisa. Então, por exemplo, se você está alugando por 3 mil um apartamento e todos ao redor estão valendo 5 mil, Sim. provavelmente, se você não pagar 5 mil, o cara vai quebrar o contrato e vai por outro. E o contrato também é verdadeiro. Se tiver 3 mil e todo mundo estiver pagando 1.000, você quebra o contrato e faz isso. O mercado. Mas para um mercado assim, mais ou menos estável, o IGPM ou outro indexador podia servir. Então muita gente mudou para o IPCA, que é a inflação oficial do governo. Porém, a FGV começou a calcular o IVAR. Não faz muito tempo, acho que faz 1 ano e pouco. É o IVAR. O que é o IVAR? É quanto os aluguéis variaram em... Quanto os aluguéis variaram de fato. Tá. Então, eu tenho aqui os dados... Sim, subiu 0,51% em julho. Só que mês passado tinha tido uma queda de 0,48%. Para a gente ver, duas cidades se destacaram. Então a gente tem São Paulo, que estava aumentando muitos aluguéis, que perdeu fôlego, vinha de um aumento de 7,22, foi para 5,97, e Porto Alegre foi de 6,28 para 5,76. Então essas foram os maiores no agregado em relação ao ano passado. Mas, uma pergunta desculpa te interromper, a turma, sempre que você vai em qualquer debate aí sobre economia, o cara fala, é melhor comprar ou alugar? Nós temos aqui dois rapazes. Essa é a questão. Que um comprou um belíssimo apartamento com privada preta e outro está reformando um apartamento maior ainda, que é o Alba. Eles estão competindo. Estão competindo quem tem a maior rooftop de São Paulo. Os caras têm noção. Piscina. Os caras, explodiram. Estão gastando dinheiro. Sim, é caro. Beleza. Mas eles têm a bala. Se você não tem a bala, como nossos humoristas aqui. Se você não tem a bala, não tem opção. Então, você pode ter a opção de comprar o lugar quando você tem dinheiro. Mas vamos fazer duas contas. A primeira conta é, dado que você quer comprar, o que é melhor? Comprar de uma vez só ou comprar financiado? É evidente que comprar de uma vez só, você não vai pagar os juros. E o banco não vai perder dinheiro. Então, ele não vai te dar uma taxa de financiamento abaixo da taxa que você consegue investir o dinheiro. Essa é a primeira coisa. Uma segunda questão que é mais interessante é o valor comprar ou alugar. Boa. Pelo seguinte. Então, vamos pegar um imóvel para ficar fácil de 1 milhão. Tá bom. 1 milhão. Um melão. Um imóvel de 1 milhão, ele deve ter um aluguel de, se a gente pensar em 3 pau, 3, 4 mil. 3, 4 mil. Eu ia colocar 6. Então coloca 6. 6. Isso sem contar condomínio, sem contar IPTU, sem contar isso.
No mercado financeiro, com as taxas atuais de juros, a gente ganha mais do que isso. Você está falando, pelo menos líquido, mesmo num banco grande, 0,8. Então, financeiramente, se você tiver 1 milhão, vale a pena você investir, pagar o aluguel e sobrar. Só que a decisão de comprar um imóvel não é só financeira. Eu, por exemplo, não invisto em imóvel, mas eu tenho um imóvel próprio. Porque lá eu tenho o piano, eu quebrei a parede, eu fiz uma loucura porque é a minha casa. Então, assim, mas você é um cara que não dá para comparar com o resto da população brasileira. Não, estou falando como você investimento. Pode comprar 12. Agora, como investimento, eu não acho que pelas altas taxas de juros que a gente tem no Brasil hoje, historicamente, deve continuar por um bom tempo, vale o aluguel. Então é mais ou menos esta linha. O teu primeiro AP, se você puder, você compra. O meu, isso. Não, essa é a sua dica. Mas aí eu não estou pensando no meu AP como investimento. Então, pô, eu quero ter o lugar que é meu, porque você pode fazer o que quiser, dar uma segurança, mas aí é uma opinião pessoal, não financeira. Mas como investimento na planta vale a pena, né? Porque você paga mais barato quando lança você paga mais barato. Você paga mais barato na planta, mas você demora para conseguir alugar. Mesmo na planta, o mercado financeiro te dá mais. É claro que o cara que é especialista em imóvel, que sabe comprar barato e vender caro, vai ganhar dinheiro. Assim como o cara que é especialista em carro, em roupa, em qualquer coisa. Mas assim, pegar aleatoriamente um imóvel, a tendência é você ganhar menos do que num título de renda fixa com baixo risco. Tá vendo? Tá aí, ó, a explicação. Você que tá na dúvida, chame o Samidana no inbox que ele também pode te ajudar a investir. Manda áudio. Você manda um áudio. Manda áudio pra ele. Manda áudio, ele gosta. @, Samidana, manda um áudio. Isso aí. Manda a tua planilha de gastos também, que ele vai analisar no @Samidana. E manda... tá fazendo imposto de renda ainda da turma. Opa! E entra no Google também, põe uma imagem, Google Imagens. Você pode colocar a foto, né, de uma chaleira e mandar pro Sami também. @Samidana. Sami, obrigado aí. Vamos lá. Você deu show?